Mais um vídeo para a gente corrigir e revisar conteúdo, começando lá no exercício 3 da página 34, simplifique o radical quando possível e calcule as operações. Então, vamos voltar lá na adição, subtração, né, de radicais. Primeira coisa que eu tenho que fazer é simplificar o radical. Passo a passo de simplificar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um 7, raiz cúbica 16, então eu vou simplificar, vou decompor esse 16 em fatores primos. 16 dividido por 2 vai dar 8, 8 por 2 vai dar 4, 4 por 2 vai ser 2, 2 por 2, 1. Fechei o 1, ok, já trabalhei aqui a minha fatoração. Agrupando de 2 em 2, de 3 em 3 no caso, né, que o índice é 3, então de 3 em 3 aqui ficou 2 expoente 3 vezes 2. O que nós já vamos agrupar de 3 em 3 aqui, caçando 3? Porque é o que eu quero a igualdade para simplificar, então nós já vamos adiantar esse processo. Eu vou agrupar agora de acordo com o que o meu índice pede. O índice é 3, então eu vou procurar o agrupamento de 3. Continuando, já está decomposto os dois últimos números, lembrando que os índices são 3, então eu vou agrupar de 3 em 3, eu tenho 3 5, então eu vou ter 2 vezes 5 com expoente 3. Novamente na fatoração, na decomposição do 54, eu vou agrupar de 3 em 3, então eu tenho 2 vezes 3, que se repetiu 3 vezes. Pronto, organizado, vamos passar agora, vamos voltar e montar lá a nossa sentença. Então, eu tenho 7 vezes, peraí, deixa eu subir, 7 vezes raiz cúbica de 2, com expoente 3 vezes 2, menos, que é lá da sentença, lá da operação, menos 2 raiz cúbica de 2 vezes 5 com expoente 3, menos 5 raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. E agora, cálculo direto. Agora, depois de agrupado, já levei os valores simplificados para dentro da raiz, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os elementos da raiz. Já podia fazer isso direto? Eu já sei que aqui é raiz cúbica, que a raiz é cúbica, que o índice é 3, já vou sair, mas vamos fazer mais passo a passo. Então, o 3, deixa eu pegar uma canetinha aqui. O 3 vai poder, o 2 vai poder sair, porque o índice é 3, 2 continua. Raiz cúbica, então eu tenho 5 com expoente 3, o 2 vai ter que ficar, porque o expoente dele é 1. 3 cortou, vai sair. 3 cortou, vai sair, 2 continua. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que já antecede um 7, conserva, 2 saiu de dentro do radical. Ele vai sair sendo multiplicado, porque entre um número e um radical existe multiplicação, e continua existindo a raiz cúbica de 2. Menos 2, 5 vai sair de dentro do radical, 2 vezes 5, e eu tenho raiz cúbica de 2. Menos 5 já antecedia, 3 vai sair do radical, 3, raiz cúbica de 2. Eu tenho aqui agora a apresentação de subtração e de multiplicação. Multiplicação resolve primeiro na ordem. Então, 7 vezes 2, 14, raiz cúbica de 2. Menos 2 vezes 5, menos 10, raiz cúbica de 2. Menos 5 vezes 3, que vai dar 5 vezes 3, que vai dar 15, raiz cúbica de 2. Agrupando agora os valores, vou trazer todos os valores que antecedem, então, essa raiz cúbica, porque a raiz cúbica se repete, então, não preciso ficar escrevendo ela o tempo todo. Então, eu tenho aqui 14, o sinal acompanha, então, menos 10, menos 15. Fechei, isso tudo está ligado à raiz cúbica de 2. Agrupando, fazendo o nosso cálculo, 14 menos 10 menos 15 vai me dar menos 11
raiz cúbica de 2. Com esse exercício, revisamos, então, passo a passo da resolução de uma adição e subtração de radicais. Número 4. Determinação de perímetro. Lembrando, primeira coisa, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Nesse caso, propriedade fundamental do retângulo: duas bases com a mesma medida, duas alturas com a mesma medida. Então, como nós ainda estamos na multiplicação, nós não chegamos na multiplicação até então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que aqui em cima também vai medir raiz quadrada de 150 mais raiz quadrada de 6. Na lateral, a mesma coisa, a mesma medida. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 24 mais raiz quadrada de 54. Então, as medidas se equivalem, centímetros como unidade de medida, né? Então, vou somar todos esses lados. Já vou montar aqui o cálculo para andar mais rápido. Percebendo aqui que pela soma direta dá muita coisa, dá muito elemento. Mas pensa comigo, eu estou trabalhando com duas raízes quadradas de 24. Vamos diminuir esse processo? Vamos fazer esse processo ficar menor? Eu tenho duas raízes quadradas de 24. Eu tenho mais duas raízes de 54. Também tenho duas raízes quadradas de 150. E tenho duas raízes quadradas de 6. Já diminuiu bastante a quantidade de elemento aqui. Já adiantando a fatoração, pensa comigo, gente. Agrupei 2 ao quadrado. As raízes são ao quadrado. Eu já sei que esse 2 vai sair da raiz. Agora, olha aqui. 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. 2 e 3, o que acontece? Não dá para mim tirar, vai ficar dentro da raiz 2 vezes 3. Então, por que já não colocar o resultado? Eu sei que não vai ter como fatorar isso. Então, eu já posso trazer para dentro da apresentação, ao invés de eu ter aqui, ó, 2 vezes 3 dentro da raiz, né? Ao invés de ter 2 vezes 3, então, o que eu vou fazer? O 5 já saiu, porque ficou 5 ao quadrado, e dentro da raiz eu vou deixar o 6. Porque de todo jeito esse 2 vezes 3, no final das contas, não tem como fatorar, não tem como. De todo jeito, 2 vezes 3 é 6, pronto, fechou. Então, dentro da raiz, a gente já vai colocar direto essa raiz quadrada de 6. Então, já trouxe as fatorações, as apresentações, todos os números que antecediam, né? Aqui o último 6, não adianta fatorar 6, que vai ficar 2 vezes 3 do mesmo jeito. Então, vou tirar aqui os rascunhos das fatorações e eu vou ter 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 6, 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 6, mais 10, raiz quadrada de 6, mais 2, raiz quadrada de 6. Professora, eu não quero agrupar, já posso fazer o cálculo direto? 4 e 6, 10, 10, 20, 22, 22, raiz quadrada de 6. Se você já entendeu o processo e já quer somar todos os valores direto, sabendo que tudo vai ser ligado à raiz de 6, fechamos então a revisão do exercício 4, que revisamos tanto perímetro quanto adição e subtração aqui. No caso, só adição, né? Pronto, montado, levei para dentro do radical, agora vamos trabalhar as possibilidades de simplificação. Empolguei aqui, passei um risco em termos, eu passei um corretivo, são duas frações distintas. Então, tudo que tem expoente 2 pode sair. Esse x com expoente 3 eu já transformei em x com expoente 2 e x. 2 mais 1 vira o expoente 3. Nós já trabalhamos bastante isso, então eu já adiantei. Então, quem vai poder sair? Todo mundo que tiver expoente 2. Então, vai sair 2 vezes 2 e o x, vezes x vezes x, só. E aqui, porque ele estava ao quadrado, então pode sair. E continuou o 3 e o x dentro do radical. Então, 3x. Isso tudo sobre 2. Menos, x está aqui, deixa ele quieto. 5 é o único elemento que tem expoente 2, então sai o 5. E vai ficar dentro do radical 3x. Observando que nós temos radicais iguais, né? Eu tenho 3x e 3x, índice 2, índice 2. Então, agora vamos trabalhar. 2 vezes 2 é 4, x, raiz
quadrada de 3x sobre 2. Menos x5 fica estranho, né? Então, 5x. 5x raiz quadrada de 3x sobre 5. Observando as frações, tem que subtrair, então posso usar borboleta, mas pensa a confusão que vai ser fazer esse MMC, com quem que eu vou trabalhar mesmo? Gente, valor numérico, você trabalha com valor numérico. 4 e 2 não tem um divisor comum, que é o 2? 4 dividido por 2 vai ser 2x, 2 dividido por 2 é 1. Não tem necessidade de colocar denominador 1, então já fechamos aqui esse denominador. 2 raiz de 3x menos 5 por 5, simplificação por 5. Simplificação por 5 é 1. Não tem necessidade de colocar 1x, então vai ficar simplesmente x. Raiz quadrada de 3x. Agora, o que eu tenho antecedendo as minhas raízes? Eu tenho 2x, eita, eu tô escrevendo, menos x, tudo ligado à raiz quadrada de 3x. Se eu tenho 2x menos x, eu tenho 2, tiro 1, x, raiz quadrada de 3x. E fechamos assim qualquer possibilidade, todas as possibilidades de cálculo. Voltando aqui, pronto. Fechamos então revisão geral lá da adição e subtração de radicais.